Fala pessoal, Rafa do Universo Botafogo na área. Internacional 2, Botafogo 0. Surpresa nenhuma, 0. A gente vem fazer esses vídeos aqui de forma protocolar. Falar do Botafogo em 2025 é falar em looping, é falar repetidamente as mesmas coisas, é cansativo, é estressante, assim como é irritante assistir esse time jogar em 2025. Eu fiz até um paralelo com o Clube Fantasma, parece que é um clube de Chernobyl, porque o Botafogo não tem ninguém hoje, ninguém responde pelo Botafogo hoje, o Botafogo não tem comando, o Botafogo não tem técnico, o Botafogo não tem nada. Tudo que foi feito em 2024 foi destruído em 2025 com a conivência de várias e várias pessoas, de muitas pessoas que se dizem torcedores do Botafogo e que ganham dinheiro, inclusive com o Botafogo, falando de Botafogo. Pessoas essas que atacaram diversas vezes quem fala o oposto e o básico, que é o óbvio desde o começo do ano, que o Botafogo está à deriva, que o Botafogo está abandonado, que o Botafogo não tem planejamento, que o Botafogo fez uma cagada atrás da outra que a gente vive falando aqui, eu e o Carlos e o Alô Comunidade, o Cantinho Botafoguense, todos os outros canais que ainda possuem um mínimo de honestidade realmente para falar com vocês, né? Porque não precisa ser nem um pouquinho espetacular, é só sentar aqui e falar o que tem que falar, a verdade. É a verdade. Se vocês puxarem vídeos meus e do Carlos, ou até lives que a gente fez, vai ter live aí de 3, 4 meses atrás em que a gente fala que o lugar do Botafogo no campeonato deveria ser 10º lugar, que é aonde o clube deveria estar. O Botafogo só está em 4º lugar porque é muito possivelmente o pior campeonato dos últimos tempos, o nível mais baixo, né, em que os clubes fazem força para não querer estar ali. O Botafogo é um desses, e aí os que estão atrás ali são a mesma porcaria, né? Times horrorosos, com exceção do Mirassol, que faz um belíssimo trabalho e ainda mais com o investimento que tem, que é muito diferente da grande maioria, apresenta um futebol bom. Perdeu ontem do Corinthians, por exemplo, mas eu assisti o começo do jogo, bem injusto esse começo de jogo. Depois a coisa desandou, né? Mas o Mirassol fazia um bom jogo contra o Corinthians e podia ter inaugurado o placar ali e levou azar. É lógico que azar no futebol é uma coisa bem subjetiva, mas enfim, perdeu o jogo. Então, assim, se você tirar o Flamengo e o Palmeiras e o Cruzeiro da resenha, né, excluir os três ali, não sobra nada. São os 3 melhores clubes disparadamente com futebol nesse campeonato, que também eu não acho nenhum espetáculo. Nossa, caramba, que futebol encantador, mas jogam bem. Eu acho o Palmeiras o time mais sólido, o Flamengo eu acho que tem mais requisitos técnicos de onde tirar, um banco muito bom, um elenco farto, mas também não vejo desempenhando nada de absurdo. E o Cruzeiro é um time, para mim, o melhor treinado, né? O Cruzeiro é um clube, o trabalho do Leonardo Jardim é espetacular. Me lembra muito o Botafogo do Arthur Jorge, uma transição rápida, um jogo agudo. O Cruzeiro é um time mortal. E até acho que o Cruzeiro não tem tantas peças assim, não. O banco do Cruzeiro não é recheado, né? O Leonardo Jardim, às vezes, ele tem que desenrolar para fazer o time jogar bola. O jogo do Botafogo, assim, eu já falei aqui várias vezes, né, quem acompanha aqui o Universo Botafogo há mais tempo sabe que a gente prometeu que não falaria de arbitragem nesse ano, até por tudo que aconteceu envolvendo o John Textor, aquela coisa toda, e daí no início do ano ele vai lá e manda cartinha de amor para a CBF, então, sendo conivente, amiguinho da CBF, então eu não vou ser palhaço de ficar aqui falando de arbitragem, sendo que o agora pseudo dono do clube, que não dá nem para saber se ele é dono do clube, é, se ele, que fez aquele escarcel todo, depois faz as pazes e vira amiguinho, faz isso, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo falando de arbitragem, né, gente? É óbvio que, assim, os dois lances que aconteceram no jogo são patéticos, mostram que é a arbitragem brasileira. Vejam a sequência: o Corinthians é roubado contra o Internacional, né? Um pênalti pro Inter lá. Enfim,
O Corinthians é roubado. E nesse jogo de ontem, o Corinthians é beneficiado. Parece que é tipo assim, uma compensação, né? O Corinthians tem um pênalti ali em cima do Yuri Alberto, que é uma piada. Aí o Grêmio foi beneficiado contra o Botafogo. O pênalti patético até agora para mim, não tem nenhuma imagem que mostre que aquela bola pegou na mão do inconsequente Matheus Martins, mas enfim. Aí o Grêmio ontem é roubado também, com um pênalti escandaloso pro Bragantino, 50 e lá vai do segundo tempo. Aí vem o Marlon e dá aquele discurso todo legal. O discurso dele até tava bom, ele falou muita coisa certa. Agora, se ele fosse um homem realmente honesto, se ele realmente quisesse mudar alguma coisa, ele teria falado. Nós mesmos no jogo passado tivemos um pênalti contra o Botafogo que para mim não foi, o que é um pênalti no mínimo duvidoso. Mas não, é aquela mania de puxar sempre pro seu umbiguinho, né? E aí é o que eu falo, ninguém quer mudar o futebol. As pessoas querem só puxar para elas. O que me interessa, o que faz bem para mim. Aliás, a humanidade costuma ser assim. Tá bom pro meu umbigo, tá bom para mim, foda-se o resto. É assim que a grande maioria age, não pensando numa mudança. Então, assim, só que se eu chegar aqui e falar que o Botafogo perdeu por causa dos 2 erros de arbitragem que tiveram, um pênalti escandaloso em cima do Arthur Cabral e uma cotovelada de UFC, os 2 lances do mercado, primeira cotovelada, então se o mercado tivesse sido expulso, quando deveria ter sido, ele nem estaria lá para fazer o pênalti que ele fez no Arthur Cabral, mas as duas não foram marcadas. Só que se eu pegar e falar que, bom, vai ter gente que vai dizer assim, tá, mas se tivessem sido marcados esses lances, poderia ser outro jogo. Ah, poderia. Agora, se eu for analisar o jogo de futebol em 90 minutos que eu assisti, o Botafogo mereceu perder até demais. 2-0 ficou barato, merecia ter tomado 4, 5. O Inter acho que teve 3 bolas na trave e tal. Primeiro jogo prejudicado pelo gramado, que choveu muito. Logo, quando ia começar o jogo, caiu um toró. Belo campo do Internacional, que a gente sabe que tem um ótimo campo, mas achei que a drenagem. Eu sei que o volume foi alto de chuva, mas foi muito rápido o tempo para ter alagado o campo. E já vi esse tipo de chuva, por exemplo, no Morumbi, e a drenagem aguentar perfeitamente. Mas é um belo campo, não tem o que falar. E se eu chegar aqui e falar que, lógico, o campo mudou um pouco o jogo, mas muda para os dois. O Botafogo perde por incompetência. Inclusive, toma um gol bizarro no primeiro gol. Então, assim, coisas que, bicho, falar de jogadores. Se eu for ficar falando do Savarino aqui, eu vou sair da linha, eu vou perder a paciência, eu não tenho mais condições de falar sobre o Savarino. O Savarino, para mim, ele é o retrato desse rapaz que está à beira do campo, que eu já falei em vídeo aqui há 2 meses atrás. É o pior treinador que eu já vi no Botafogo. E olha que a gente teve treinador ruim. Mas levando em consideração o que ele tem nas mãos, ele é de longe o pior treinador que eu já vi na história do clube. Vou fazer 40 anos. É de longe o pior. Então, fazer mais 12 rodadas com esse acéfalo comandando, esse aprendiz de estagiário comandando o Botafogo, é você fazer mais 12 rodadas kamikaze. Você falar assim, não, eu não quero jogar Libertadores, eu não quero nada, eu já fiz de tudo para fuder com o meu ano todinho, eu abdiquei de 2 taças no começo do ano, eu falei que o ano só começava em abril, de abril foi para não sei quando, então no final do ano o ano não começou ainda pro Botafogo, né? Mas tem gente que bate palma lá pro fanfarrão ainda. Então, bicho, aí eu vou ficar aqui falando de jogador e vou entrar em looping, né? A gente tem uma pessoa à beira do gramado que, meu amigo, vá fazer qualquer outra coisa da sua vida, mas não seja treinador de futebol. Continua lá na aba do teu pai, que é um dos maiores treinadores da história do futebol, e fica lá que pelo menos lá ninguém tem como ver que tu é incompetente, porque é. Porque é. Vou dar um simples exemplo. O lado mais alagado do campo era o lado esquerdo aqui do Botafogo, direito do Internacional, que é onde saiu o gol do Internacional, inclusive. Era o lado mais alagado, a bola parava, tava uma piscina ali. Por onde o Botafogo jogava, sendo que o Botafogo não tinha lateral esquerdo, né? Nós tínhamos 2 machucados e um suspenso, então jogou o David Ricardo de lateral, que é zagueiro. Já não tem o cacuete para estar fazendo o que estava ali. Por onde o brilhante Botafogo resolve jogar a maioria do tempo? Pela esquerda. Pelo lugar mais difícil. O campo, no meio de campo, a bola tava prendendo. O Newton tenta um passe, a bola prende, quase toma um contra-ataque.
O Newton tentou uns 500 toques curtos no meio de campo. Porra, não tem o caralho de um cara na beira do campo pra falar assim, ô meu querido, pega essa bola e joga pelo alto, ô filho da mãe. Sabe? Então, coisas básicas, cara, coisas básicas. Coisas que um treinador tem que ter reação, ele tem que ter brio. Eu já falei que várias vezes, o esporte sem brio não é esporte pra mim. A pessoa tem que ter vibração. Por isso que o Arthur Jorge foi o cara mais foda que pisou no Botafogo. Por isso o Abel Ferreira é o cara mais foda do Brasil há alguns anos. Por isso o Jorge Jesus se deu bem no Flamengo. Por isso os últimos caras todos que ganharam no Brasil são caras que têm brio, que têm tino para atleta, que não dá mole para jogador, que xinga quando tem que xingar, que é inquieto, né? E o Botafogo não, o Botafogo tem um cara ali que fica com a mãozinha no queixo assim o jogo inteiro, aí ele volta, ele dá um tapinha em cima do banco de reservas, tá tudo bem. Né? Você vê o jogo do Atlético Mineiro que perdeu ontem, o diretor de futebol vai lá e desce a lenha nos caras na entrevista. No Botafogo não. Você vai ver a entrevista do cara, pois é, então, o campo, a chuva, o Mercúrio retrógrado, né? Sempre tem alguma coisa para falar. O Botafogo é o Chernobyl dos clubes de 2025. Muito provavelmente, se você for lá na porta do Botafogo, imagine uma porta imaginária que ali é o portal de General Severiano do Botafogo. Se você bater naquela porta, alguém que responde pelo clube te atende. Se você achar essa porta e bater, ninguém vai te atender, meu amigo, porque não tem ninguém, não existe. Você não sabe quem é o dono, você não sabe até quando tem dinheiro, porque o dinheiro tá lá preso na Eagle, você não sabe em que pé anda essas coisas, você não sabe de nada. Você sabe só de uma coisa, que você não tem treinador, que você não teve porra de planejamento nenhum, e que o time tem uma gigantesca lacuna em vários setores. Mas mesmo assim, você sabe que com esse time, com lacunas, você poderia estar disputando tudo. Se você tivesse apenas um treinador. Mas a gente conseguiu gabaritar. Gabaritar. A gente ficou 3 meses atrás de um treinador para cair nas mãos daquele ridículo do Paiva, do Renato Paiva. Não satisfeito, ele vai lá e traz um aprendiz de estagiário, porque nem estagiário ele sabe ser. Ele é um aprendiz de estagiário. Então, bicho, falar do Botafogo em 2025 é se exaltar, é se irritar. Não tenho mais paciência para falar de Savarino, não tenho mais paciência para falar de Vitinho. A gente realizou sonhos, né? Porque o Botafogo é uma ONG realizadora de sonhos, então ela libera o John para o Nottingham Forest para realizar o sonho, libera o zagueiro também, o Jair, realizar sonho, o Igor Jesus, que nem queria sair, o Igor Jesus não queria sair. Então, não, mas vai lá, meu amigo, vai, eu preciso que você vá, vai pra lá. Então, bicho, eu vou ficar aqui me desgastando falando desse time, dessa piada. Você senta na frente da televisão e sabe que vai ver uma piada, um lampejo aqui, outro ali. Aí o cara que mais estava tentando alguma coisa que vem crescendo nos últimos jogos, que é o Santi Rodrigues, ele tira o Santi Rodrigues e deixa o Savarino, que não é capaz. Tem um lance logo após a saída do Santi, não, um pouquinho antes da saída do Santi, que, meu irmão, assim, ó. Caralho, o Arthur Cabral, com toda a sua ruindade e incompetência, ele vai lá e pressiona o cara, e o Savarino, ele anda, cara. Ele anda. Ele anda. Aí sabe o que vai acontecer? Já vou falar aqui antes, a chance de tomar uma goleada histórica no clássico, próximo jogo, ela é gigantesca. Talvez, se isso acontecer, talvez aconteça alguma coisa. Talvez a gente vá lembrar que tem a torcida organizada que não sei onde é que foi parar, sumiu todo mundo, né? Tem um monte de babaca lá no Twitter que perseguiu a gente, que xingou. Esse vídeo é pra vocês, seus babacas, seus patéticos. Onde estão vocês agora? Né? Quando a gente criticava as coisas básicas e pertinentes, e vocês ficavam aí, fazendo milícia digital, fazendo recorte, né, de coisas nossas para atacar a gente com coisas pertinentes que a gente, que tem algum senso de amor pelo clube, cobrava o básico. Então tá aí agora o grande Botafogo de 2025. Mas agora vocês estão escondidos, é normal isso. Gente, valeu. Era só para fazer uma análise básica de mais um jogo ridículo do Botafogo, mais um jogo normal que a gente esperava que fosse, com o Internacional bem fraco, um time perdido, Ramon Dias retranqueiro, com 3 zagueiros. Cara, não tem muito o que falar, né?
A única coisa que tem pra falar é que é questão de tempo pro Botafogo sair do G4, isso a gente sabe. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo vídeo. Obrigado mais uma vez por todos que assistiram o último vídeo, que teve uma galera chegando nova. Muito obrigado a todos os novos inscritos aí no canal. Sejam bem-vindos. Aqui a gente fala de Botafogo principalmente, mas a gente fala de tudo que tem que falar e sempre de maneira leve e principalmente transparente e sincera, que é o lema do canal. Gostou do Universo Botafogo? Indique aí pro seu brother que gosta de futebol, pro seu amigo botafoguense. Se puder, deixa o like aí na transmissão, que ajuda bastante. Ativa o sininho para ver quando vem mais vídeos. E estamos aí até a próxima, meus amigos. Aquele abraço, valeu, uma boa semana a todos, um bom restinho de final de semana e uma boa semana a todos. Valeu!